9h04, seguimos com o Jornal da Manhã, hora da gente trazer mais uma convidada aqui, a doutora em Teologia pela Igreja Católica de Louvain, Alzirinha Souza. Doutora, bom dia, bem-vinda ao jornalismo da Jovem Pan. Onde que eu olho? Bom dia, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. O prazer é nosso, muito obrigado por nos atender. Doutora Alzirinha Souza, como é que a senhora está vendo agora, a partir do enterro do Papa Francisco, a esse período de luto? Posteriormente teremos o conclave para a escolha do futuro Papa. E a gente até comentava aqui mais cedo uma série de nomes que vão surgindo, mas obviamente que ninguém pode acertar ou ninguém sabe, porque ninguém está lá dentro, ninguém participa efetivamente do conclave, ninguém sabe o que se passa na cabeça daqueles que vão eleger o futuro Papa. Mas por aquilo que nós acompanhamos, do papado de Francisco, por ele ter indicado quase 80% daqueles que estarão votando, é um indício de que a gente pode ter uma sequência, uma continuação do pensamento de Francisco, se não igual, mais ou menos na mesma linha, doutora? Olha, o fato de nós temos hoje 136 cardeais votantes e que podem ser votados, não é? Então nós temos 108 nomeados por Francisco, 23 por Bento XVI e 5 ainda por João Paulo II, não é? O fato de ter uma massa de cardeais nomeadas pelo Papa Francisco não quer dizer em absoluto que alguém vá seguir a continuidade do Papa. E por que eu digo isso? Há uma tendência, mas não é uma garantia, porque essas nomeações, existe nessas nomeações um grupo também muito diverso de cardeais, não é? O Papa teve uma preocupação em expandir o colégio cardinalício geograficamente, o que é muito importante, porque a Igreja, de fato, ela é universal no sentido do espaço geográfico. Então, ele deu voz a países que ainda não haviam, onde não havia um representante no colégio cardinalício, mas a gente pode dizer que se espera uma tendência, mas não se pode dizer que é exatamente uma determinação, não é? Uma outra coisa que eu gostaria de destacar nesse ponto é que a Igreja não vive de rupturas em rupturas. Não é? Então, o Papa Francisco, e ele usava muito essa expressão, ele abria processos, e tem muitos processos ainda que estão andando. Não é? Então, o processo do sínodo para a sinodalidade, a economia de Francisco e Clara, a questão da educação, o pacto educativo global, a análise da tecnologia no mundo atual, do uso da inteligência artificial, o Dia Mundial para a Comunicação. Então, são muitos processos que estão andando ainda e que não tiveram a sua conclusão, porque eles são isso, processos para serem pensados. Então, querer dizer, ou alguém querer pensar que hoje entra alguém que vai romper de uma hora para outra com a dinâmica eclesial, isso é impensável nesse momento, não é? Claro está que existe aí uma dinâmica de linhas de pensamento, não estou querendo negar isso, uma dinâmica de linhas de teologia, de linhas de pensamento, isso é muito claro. Mas a Igreja, por em cima de tudo que ela é constituída por 3 eixos, não é? A Sagrada Escritura, a tradição e o magistério da Igreja. Então, o nosso desafio é, à luz da Sagrada Escritura, da tradição, que não é tradicionalismo. Tradição, ela é feita para ser renovada continuamente. E é renovando continuamente a tradição que nós conseguimos dizer ao momento presente e contribuir com o momento presente da história à luz dos valores que nós temos. E o magistério conduz essa igreja, então, à luz da tradição e à luz da Sagrada Escritura que se efetiva. Então, considerando isso, o que se espera, né, do próximo Papa, indo nessa não ruptura, que não é próprio da Igreja a ruptura, indo nisso é dar continuidade aos processos. A Igreja, ela tem um ritmo mais lento, é próprio ser lento e é bom que seja para fazer as coisas estruturadas e pensadas. Então,
é dar continuidade a esses processos à luz dos valores que nós temos. Só para finalizar, a gente precisa separar aquilo que são valores de fé, que são os nossos dogmas, e esses de fato não são mutáveis, mas eles são para serem pensados à luz da realidade onde nós estamos. Esse é o trabalho da igreja e esse é o trabalho da teologia, inclusive. Como é que nós trazemos aquilo que nos dá identidade e fazer com que isso que nos dá identidade nos dê identidade nesse e nos diferentes momentos da história. E isso vai construindo, então, essa tradição que cremos nós, o rosto que vai ser escolhido para a condução da igreja daqui para frente deverá dar continuidade, respondendo às demandas que vêm, então, não é, no futuro do mundo, no futuro da igreja, não é? Eu chamo agora o professor Marcos Vinícius. Professor, esse conclave, ele ocorre em um momento, vamos dizer, de tensão e mudança dentro da igreja. Francisco, ele procurou descentralizar a autoridade do Vaticano. E há um precedente histórico, que a gente pode dizer, a ser considerado, que durante séculos os italianos dominam o papado. Então a gente fala aí dos 266 papas, 217 foram italianos. Isso deve continuar, digamos assim, depois dessa saída de Francisco, do adeus de Francisco, ou não? Veja, Elisângela, se nós pensarmos a Igreja Católica como uma organização institucional, o que nós observamos, mesmo do ponto de vista político, é que, em muitos momentos, toda a instituição ela tem um momento de abertura, não é? Um momento, às vezes, mais progressista, e depois ela pode ter um momento de retorno a uma movimentação mais conservadora. Então, o que nos resta saber em toda esta situação é se nós estaremos aí diante de um viés mais conservador, mesmo entre aqueles que foram indicados por Francisco. A gente sabe que uma coisa é você ser indicado, outra coisa é você estar efetivamente na posição onde você tem ali a possibilidade de, como foi falado antes, iniciar novos processos, não é? Então, veja só, por exemplo, uma das coisas interessantes, todo mundo está falando ali do cardeal das Filipinas e existe um problema enorme nas Filipinas, por exemplo, que é o único país no mundo em que o divórcio não é permitido. Então você começa a notar, e isso gera uma série de problemas para as mulheres nas Filipinas, justamente por causa deste posicionamento da Igreja Católica na região e na sua perspectiva doutrinária. Então, existem algumas coisas que eu acho importante de entender que aquilo que se acreditou no passado, aquilo que muitas vezes era doutrina no passado, também evoluiu, não é? Se não fosse isso, como diz um amigo meu, que é reverendo anglicano, do reverendo Aldo, nós estaríamos ainda cumprindo ali o que diz em Levítico e muitas coisas. Então, o que a gente espera nessa situação toda é que a igreja também saiba ler a mudança e o vento dos tempos. Claro que, como guardiã de uma fé, como guardiã de uma tradição, claro que esta tradição também é importante de ser mantida, até para que se tenha um vínculo com o passado, mas é importante compreender que tradições também precisam e são mudadas o tempo inteiro, e muitas vezes a gente acha que não, mas elas são modificadas justamente para atender às mudanças que a humanidade depende e precisa. Afinal, nós estamos no ano 2025 e não podemos querer, de alguma forma, achar que o que foi escrito há 2.000 e poucos anos atrás, ou 3.000 anos atrás, é perfeitamente aplicável à nossa realidade. Por essa razão que é necessário falar de inteligência artificial, os assuntos também mudaram, não é? Você querer basear tudo dizendo que ali você tem uma verdade absoluta não é a realidade dos tempos. E o fato também, não é, nessa situação toda, é nós lembrarmos que muito pouco daquilo que se lê na Bíblia foi efetivamente o que foi dito por Jesus, não é? O resto é tudo uma interpretação histórica e é uma interpretação e uma leitura e um estudo, mas que não reflete necessariamente tudo aquilo que Jesus falou, não é? Então é muito importante compreender isso.